Boa noite, estamos em mais um Poder Local, hoje sobre as questões do Concelho de Loures. Para conversar comigo, como convidados para este Poder Local, tenho duas figuras, duas caras já conhecidas e uma novidade, a quem começo de resto por dar as boas-vindas e agradecer ter vindo. Francisco Pereira, em representação da CDU. As outras duas caras já são conhecidas, Nuno Botelho, que representa o PSD, e João Pedro Domingos, que representa o PS. Aos três, muito obrigado por estarem aqui a acompanhar-me neste Poder Local sobre Loures. Vamos hoje falar sobre a segurança no Concelho de Loures, mas, como habitualmente, vamos iniciar com um tema individual, aquilo que os três convidados quiserem apresentar, começo por dar o pontapé de saída, deixar o pontapé de saída ao cuidado de Nuno Botelho, já que é o que está aqui hoje, calhou ficar mais próximo de mim e dou-lhe essa primazia. Faça favor. Muito obrigado. Começar por cumprimentar os nossos telespectadores lá em casa, cumprimentar a si, cumprimentar o Francisco, cumprimentar o Francisco e cumprimentar o João Pedro. Eu hoje, para os minutos iniciais, tenho aqui três notas, ou duas notas e meia, digamos assim. A primeira nota de nível nacional, que foi o que se passou nas últimas semanas, a crise. Temos falado aqui dos últimos debates um pouco sobre esta matéria e eu vou tentar, em 2 minutos, fazer aqui um pequeno resumo das conclusões que me parecem, das notas conclusivas que me parecem óbvias nesta situação. Primeiro, vou pôr isto por 3 vertentes: a vertente do Partido Socialista, a vertente do Partido Social Democrata e a vertente do CDS, e um quarto lado pelo Presidente da República. Para o Partido Socialista, esta crise mostrou-nos a todos nós que o Partido Socialista tem uma liderança muito fraca. Direi mesmo que a liderança do Partido Socialista, do António José Seguro, começará a ser apelidada como a liderança banana. Porquê? Liderança banana porque, quando parecia que o Partido Socialista estava finalmente preocupado com o país e resolver os problemas do país, o líder do Partido Socialista foi acossado pelo Dr. Mário Soares e pelo poeta Manuel Alegre, que forçaram a que o Partido Socialista não fizesse um acordo para salvar o país, como o Presidente da República pediu aos 3 partidos do arco da governação. Mostrou uma liderança muito fraca, uma liderança em que teve medo de perder o partido, teve medo de enfrentar os problemas do país para não perder o partido, para não perder a estrutura, e isso mostra que é um líder muito, muito, muito fraco, um líder boomerang, um líder que eu chamo de líder banana. Em segunda análise pelo CDS. O CDS também sai muito mal na fotografia. O senhor, hoje, vice-primeiro-ministro Paulo Portas, criou este caos durante 2 semanas, criou esta crise, por causa, como eu falei aqui há 2 semanas também, por motivos de uma birra pessoal, não por motivos políticos. Teve que dar a mão à palmatória, teve de voltar atrás, ainda bem percebeu que o mais importante era o país, era o interesse nacional, mas salientar que o Paulo Portas também sai muito fragilizado desta crise. Pelo lado do Partido Social Democrata, o primeiro-ministro Passos Coelho conseguiu passar, por aquilo que pareça, pela chuva, pelas gotas da chuva. Apesar do Partido Social Democrata estar a ser o partido mais penalizado por esta governação, é um facto, nesta crise foi o primeiro-ministro Passos Coelho mostrou que os seus princípios e valores de defesa do país estão acima de qualquer crise ou de qualquer quesilha pessoal e, portanto, dou os parabéns ao Sr. Primeiro-Ministro por ter conseguido, numa primeira fase, segurar o governo, numa segunda fase, ter o espírito empreendedor do diálogo com o Partido Socialista. Não deu frutos, esperemos que tenham sido criadas sementes para o futuro, mas em relação à crise que aconteceu no país nas últimas semanas, dar os parabéns ao Primeiro-Ministro Passos Coelho pelo modo como conseguiu gerir esta crise e o modo como conseguiu fazer com que o país não se perdesse, digamos assim. Por outro lado, dar os parabéns também ao Presidente da República, que conseguiu elucidar aos portugueses os problemas que existem em Portugal. Conseguiu, no seu primeiro discurso, mostrar aos portugueses
e dar a entender aos portugueses o que é que estava em causa. Os portugueses, segundo as sondagens, logo a seguir, diziam que não queriam eleições antecipadas, porque perceberam também o que é que estava em causa. Aliás, o aumento dos juros que foram automáticos, as perdas na Bolsa foram automáticas, muitos milhões de euros que se perderam foram quase instantâneos. As pessoas perceberam que as eleições eram o ponto mais grave do futuro próximo do país, iria trazer um segundo resgate praticamente certo, e, portanto, o Sr. Presidente da República, muito bem, deu a entender e passou a mensagem aos portugueses qual eram os caminhos possíveis, e agora no segundo discurso, visto não ter outra possibilidade, visto o Partido Socialista acossado pelos seus líderes mais idosos e que ainda tem um peso na estrutura e no partido, e em Portugal, vê-se que em Portugal também, muito grande, fez com que o Partido Socialista não aderisse a um projeto de salvação nacional. E quando esteve muito próximo de assiná-lo. Isto depois mostra que o Sr. Presidente da República geriu muito bem esta crise. Foi, se calhar, os dois discursos melhores nos 2 mandatos do Sr. Presidente da República. Dar os parabéns também ao Sr. Presidente da República. A conclusão, quem ficou bem na crise, ou quem saiu bem, se é que alguém saiu bem, porque também, com a crise que o país está, ninguém pode sair bem, mas quem saiu incólume da crise foi o Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho. Quem saiu muito mal da fotografia, Dr. Paulo Portas, e quem saiu pessimamente mal na fotografia, António José Seguro. Segunda nota também de âmbito internacional. É uma nota para a mudança radical no paradigma da comunicação do Vaticano, ou seja, do Papa Francisco. O Papa Francisco está a mudar a cara da Igreja, está a dar uma nova imagem de comunicação com mais humildade, com mais preocupação pelos problemas sociais, pelo amor pelo próximo. E esta nota, eu acho que é muito importante. Vivemos num mundo onde há muitos conflitos. Ele agora até está no Brasil a passar a sua mensagem de humildade, de amor, de amizade, e está ao lado a haver confrontos pelos custos da sua visita. Eu percebo que as pessoas andam todas um pouco exaltadas pelo mundo fora, mas dar os parabéns ao Papa Francisco, não só pela sua eleição, foi eleito, mas essencialmente pelo caminho que está a trilhar a Igreja, e parece-me que era muito importante a Igreja estar mais próxima das pessoas, mais próxima dos pobres, mais próxima de quem precisa. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Francisco Pereira, como eu lhe tinha dito, o tempo, estes senhores... nós em off tive a oportunidade, o Francisco Pereira, a primeira vez que está connosco, teve em off a oportunidade de esclarecer que estes senhores de vez em quando esticam-se um bocadinho, mas, enfim, como sabemos, sem nenhuma espécie de problema. Quem estica mais é o Botelho. Como diz? O Botelho estica-se mais, ainda agora foi isso que viu. Então, não pelo tempo, mas pelo que disse. Não. É isso que eu digo. Quem diz a verdade... Faça favor. Pronto, também cumprimentar os parceiros do debate e também a RTL e também TVL. RTL é... Sim, é outra. A TVL. Não, diz a Marquesa. E também endereçar um cumprimento tanto para os telespectadores e ouvintes. Curiosamente ou não, também o tema que eu tinha escolhido, tanto tinha a ver também com a crise, embora fala-se muito da crise política, mas a crise ultrapassa em muito a parte política. Aliás, a crise política é precisamente a consequência da crise económica, da crise social, tanto que este governo, na sequência e agravando o que já vinha do governo anterior, tanto tem provocado aos portugueses. E, nesse sentido, eu creio que nós assistimos nos últimos dias a um exemplo daquilo que não deve ser a política. Portanto, a política deve ser e é, portanto, um exercício, portanto, para servir, portanto, o nosso povo, para servir a população, para resolver, portanto, os problemas do país, portanto, e dos portugueses, portanto, e aquilo que nós assistimos nestes últimos dias, nestas últimas semanas, portanto, foi
a um conjunto, portanto, de atos que muitos portugueses até classificam como de birras e de coisas de miudagem. É frequente ouvirmos isso, portanto, nas ruas, nos cafés, nas conversas. Portanto, parece que governantes, portanto, se comportam como miudagem e não como pessoas, portanto, com a responsabilidade que têm pelos destinos do país. Mas eu penso que mesmo esta leitura é uma leitura que não corresponde à verdade. Porque, mesmo assim é benévola, é? Por um lado é benévola, por outro lado desculpa um pouco a gravidade da situação. Porque, de facto, não há aqui mais nada do que o defender a todo o custo, portanto, os interesses, portanto, e as razões por que estão a governar. E estão a governar não para governar para os portugueses, mas estão a governar para uma determinada camada, ou dito de outra forma, para uma determinada cambada que está a levar o país, portanto, para o estado, portanto, em que as coisas estão. Os níveis de desemprego, portanto, são o que são, a situação na saúde é o que é. Portanto, ainda ontem, em campanha eleitoral, com o Bernardino Soares, ouvíamos reformados a colocarem-nos a questão que tinham, pela primeira vez, portanto, iam pagar IRS, portanto, e era uma machadada, portanto, nos seus rendimentos, era uma coisa impressionante, e toda esta crise, entre aspas, política, foi como que pôr todas estas razões económicas e sociais de lado e foi apresentada como uma birra, aliás, de tal forma a birra que, mesmo hoje aqui já ouvimos, parece que começou com o Paulo Portas, mas creio que era que um dia antes tinha-se demitido o Gaspar, não é? Portanto, ou seja, houve aqui uma tentativa de passar uma esponja por cima, portanto, da situação, portanto, e hoje temos a situação que temos. No fundo, esta crise é o resultado da política praticada, do descontentamento que provoca nas pessoas e na grande ofensa que faz às condições de vida, portanto, dos portugueses, e hoje podemos dizer que praticamente todas as camadas da população são atingidas, com exceção de uma. Dos grandes interesses económicos, dos grandes interesses financeiros, dos banqueiros, portanto, toda a política é praticada para retirar a uns e oferecer, portanto, aos outros. Aqui, os outros são estes tais grandes interesses económicos. E, neste sentido, portanto, toda a população se tem movimentado contra, portanto, esta política. Portanto, houve as greves gerais, houve as grandes manifestações, houve manifestações sindicais, houve manifestações de movimentos sociais, no fundo, houve populações a defender os seus centros de saúde, populações a defender os correios, populações a defender... No fundo, este governo e esta política conseguiu unir praticamente toda a população, tanto contra a sua... E foi isso que é isso que faz criar estas divisões, estas crises. Porque se eles praticassem esta política que têm estado a praticar e ninguém reagisse, não tenho dúvidas que o Gaspar lá estava, que o Portas lá estava, que o Relvas lá estava, que toda essa gente lá estava. Portanto, no fundo, tem sido o descontentamento, a política praticada, o descontentamento que provoca. Portanto, e a luta das populações e dos trabalhadores, portanto, que tem feito com que se agudizem contradições, se abram clivagens entre os partidos que estão no governo e dentro de cada um dos partidos, portanto, que está no governo, portanto, e é isso que faz, portanto, com que a situação tenha chegado, portanto, a esta situação. Eu gostava de referir ainda que... Computou os seus 6 minutos, eram 4. Os seus 6 minutos eram 4, eu dei 6 ao Nuno, computou os seus 6 minutos, mas continua, a gente depois compensa, não há zero. Continua. Eu não entendi bem como é que eram os tempos. Eu pensei que tinha 4 minutos, não é? Já passaram. Já vai 6 para igualar o número do tempo. Pronto. Então terminar só esta... Compensa isso. Terminar só esta ideia. No final fica tudo igual. Portanto, esta ideia de salvar o país, portanto, que foi muito difundida, muito divulgada, muito comentada pelos vários
comentadores que estão contratados nos vários canais de televisão e não só. Portanto, no fundo, é para tentar iludir que aquilo que se pretende não é salvar o país. Aquilo que se pretende fazer é salvar esta política de direita que tem sido praticada, portanto, e, no fundo, criar condições para prosseguir todo este mal que tem sido feito, tanto aos portugueses. Nós entendemos que deve haver eleições antecipadas e o povo deve ser chamado a dar a sua contribuição, e pensamos também que as eleições autárquicas deverão servir também, ou poderão servir também, para castigar toda esta política, e o voto na CDU, portanto, é o voto adequado para castigar, portanto, toda esta política. Muito bem. Muito obrigado. João Pedro. Bom, boa noite. Cumprimentar em primeiro lugar aqui o nosso novo companheiro de debate e dizer que, de facto, hoje trouxemos todos o mesmo tema para, digamos, estes primeiros 3 minutos que eu vou procurar cumprir. E em relação a este tema... O tal governo não é governo de salvação nacional, o tal acordo... Não, meu caro Paiva. Eu, para dizer o seguinte, é que, de facto, em relação àquilo que disse o Nuno Botelho, estou completamente contra tudo o que ele disse. De facto, nada do que ele disse eu acho que se enquadra naquilo que é a minha perspectiva. Ele dividiu a questão da crise em 3 vetores. E falou no primeiro, e aqui o primeiro reparo que faço é que, de facto, eu entendo que a linguagem do governo Banana não fica bem. Acho que, de facto, líder Banana, pior ainda. Não fica bem, acho que de facto não faz muito sentido. É uma brincadeira. Sim, mas às vezes as brincadeiras... Um líder frouxo. Mas dizer o seguinte, pelo contrário, eu acho que mesmo dentro do Partido Socialista, muito frouxo. Quem tinha algumas reservas, algum distanciamento em relação ao líder, a comunicação de António José Seguro no último dia, na última comunicação, foi extremamente forte. É o entendimento que eu faço. E, de facto, veio fortalecer ainda mais aquilo que é a sua liderança e aquilo que são as convicções do partido. O PS não poderia, de alguma forma, fugir daquilo que seria a proposta do Presidente da República. No entanto, não se pode confundir negociação com imposição, e para haver diálogo tem que haver 2 pessoas, tem que haver 2 entidades. E, de facto, aquilo que o PSD quis foi que o PS aprovasse ou sufragasse aquilo que são as posições do PSD e as posições do Governo. Repare, aquilo que, isso é conhecido da comunicação social, aquilo que o Governo pretendia era quase que um cheque em branco. Isso há pouco foi dito, há muito pouco tempo na televisão. Era um cheque em branco e que nós... Deixa-me agora... Desculpa. E, portanto, estou convicto que António José Seguro e a comitiva do PS tentou encontrar soluções, tentou fazer valer aquilo que são as suas propostas, porque, de facto, as propostas de hoje têm que ser as propostas da manhã, porque, de facto, as coisas não mudam de um dia para o outro, mas bateu, de facto, numa intransigência por parte do Partido Social Democrata que, no fundo, queria, acima de tudo, que houvesse um sancionamento daquilo que são as suas políticas de recessão, de austeridade, que o Partido Socialista não poderia, de maneira nenhuma, aceitar. Por outro lado, dizer que o CDS saiu mal, saiu mal. Não sei se o seu líder saiu mal. Porque, de facto, quando é que é dito que, após a situação desta crise e que houve, a nível dos mercados, uma queda abrupta, isso foi no dia em que Paulo Portas demitiu. Foi no dia em que Paulo Portas, com uma birra pessoal, fez com que os mercados batessem no fundo, como toda a gente conhece. E quando se diz que Passos Coelho saiu fortalecido, de facto, isto é um paradoxo. Quando temos o líder do partido da coligação, que com uma birra diz, eu vou-me embora, irrevogavelmente, e a seguir aparece como vice-primeiro-ministro. De facto, eu não sei quem é que sai fragilizado, não sei quem é que teve a birra, não consigo perceber sequer como é que o primeiro-ministro, Passos Coelho, e o seu governo saem fortificados desta questão. Não consigo entender. O PSD não sai fortificado. O CDS coloca mais 3 ministros.
2 ministros, salvo erro, e as suas equipas. De facto, foi uma birra pessoal que veio, mais uma vez, veio mostrar, digamos, o caráter do CDS e dos seus líderes, e, portanto, não me parece que aquilo que o Nuno Botelho aqui diz esteja correto. Parto do Sr. Presidente da República. Foi curioso, portanto, quando é apresentada uma proposta de governo, não aceita, não acredita, entende que aquela não é uma boa proposta e pede aos partidos para se entenderem. Os partidos, pelo que se conhece, não se entenderam e o Sr. Presidente da República diz, bem, não é a proposta que eu gostaria, não é uma proposta que eu acredito, mas é um mal menor. Mas é um mal. Pronto, mas é um mal menor. E foi isto que deu posse. O governo tomou hoje posse e temos o governo que temos. Dizemos que ele saiu fortificado e que é um governo para dar um novo alento a Portugal. Eu não tenho dúvidas que não será assim. Penso que as eleições antecipadas seriam a solução, porque de facto teria que se dar novamente a voz à população, porque de facto houve aqui um grande consenso da maioria da comunidade, da maioria da sociedade. É que de facto as manifestações que aconteceram são sinónimo disso. De facto, há um consenso em torno da oposição às políticas do governo. E neste caso concreto, deveria o governo o Presidente da República ter percebido isto, e não sei se era mais prudente ter havido eleições antecipadas ou, de facto, mantermos este governo depois dele próprio ter marcado eleições antecipadas a prazo. De facto, é uma situação curiosa da política portuguesa. Mas, portanto, em relação a esta situação, acho que não saímos bem, o governo não sai bem e o país vai atravessar novamente, vai continuar a atravessar uma crise complicada. As outras 2 questões, uma também de nível nacional, que tem a ver um pouco com aquilo que hoje se viu nos rodapés da televisão, que era a possibilidade de haver hoje a assinatura do acordo entre o Governo, a Associação Nacional de Municípios e as freguesias por via das finanças locais e da questão jurídica das autarquias. De facto, é curioso que tão perto das eleições, quando a maioria, tudo indica, e esperemos que assim seja, que a maioria social-democrata nas autarquias possa terminar, que se procure, em tempo recorde, fazer aprovar uma lei que será fundamental para as autarquias, mas que não corresponde àquilo que nós entendemos que deve ser esta lei. Não a conhecemos na sua totalidade, mas a informação que já se dispõe é que, de facto, não altera substancialmente aquilo que é existente e, portanto... Estamos no limite. Sim, e vou já terminar. E a última, que tem a ver com uma questão mais local, que é isso também aqui estamos, que está já à porta o aniversário do Conselho, portanto, convidar todos a poderem associar-se. Já na última semana falei na inauguração do Museu do Vinho e da Vinha, mas também convidá-los para o Festival do Caracol Saloio, que é, digamos, o ex-libris a este nível popular do nosso Conselho, e, portanto, gostaríamos que todos os senhores telespectadores que nos estejam a ver possam deslocar-se a Loures para este evento. Muito bem, e com este convite simpático do João Pedro Domingos, terminamos esta volta. E depois, se quiser tirar-me tempo do resto, pode-me tirar. Os 30 segundos são perigosíssimos. Exatamente, mas dá-me licença. Eu só queria comentar aquilo que o João Pedro disse, e o Francisco também, mas muito rapidamente. Em relação ao João Pedro, o João Pedro faz uma questão, lança ao ar como é que o Primeiro-Ministro está fortificado. É muito simples. É que o PS tem sempre esta visão da estrutura, dos lugares. O CDS tem mais 3 lugares, tem mais 3 ministros, portanto o PSD é que perdeu. A visão do PSD, a minha visão da política não é isto. A minha visão da política não é os lugares. A minha visão da política é o serviço público. E se o PSD conseguiu, que o governo não caísse, que se fizessem eleições, que os juros não aumentassem mais e que existissem menos perdas na Bolsa, e as empresas perdessem menos dinheiro, eu acho que o Primeiro-Ministro é fortificado. E, para mim, isto é fazer o melhor pelo país. Não é a preocupação do Partido Socialista, que é os lugares. Tudo o resto que o João Pedro disse é a argumentação do José Sócrates, e por isso, como se costuma dizer, nem sequer comento, que é a argumentação do José Sócrates, que é só a pessoa que nos voa isto tudo. Mas tudo bem. Eu sou o Francisco Pereira. Eu também não vou sequer comentar a argumentação K7 do CDU, mas não é importante. Eu só ia fazer uma pergunta e tirava do meu tempo para o Francisco Pereira poder responder. 30 segundos para cada um. Tirava do meu tempo para o Francisco Pereira poder responder. O que é que o Francisco Pereira fazia para baixar a dívida pública e o déficit em Portugal?
Mas Em 30 segundos, duas ideias, por favor. Isso não é o tema. Não, mas é o tema da a nossa crítica foi conversa. tão forte. Nós hoje vamos conversar. Parece que o mundo sobre a parece que segurança. o Francisco Pereira parece que nasceu hoje para o mundo e que a culpa é tudo destes senhores que cá estão. Há 1 ano e meio, ou há 2 anos. Para Setúbal. 10 segundos. E portanto, 10 o que- segundos. deixa-me Só só para terminar. dizer que o Nuno Eu gostava que o Francisco Pereira não me dissesse, percebeu nada do que eu num disse. minuto ou 30 segundos, ou se quiser, nos meus 20 minutos de participação, eu dou os meus 20 minutos para o Francisco Pereira. Explicar como é que vai baixar a dívida pública e como é que vai baixar o déficit com os princípios que defende. Só isto. Francisco, 1 minuto. Quer dizer alguma coisa? Eu quero, mas desde que não me vá buscar o tempo que eu depois Não, tinha pode tirar do meu, para pode ficar falar com o meu, tanto Francisco. Posso ficar com o das meu coisas tempo, não faz mal. do Conselho. Tem razão, Posso ficar porque com está a ser. Porque senão isto era uma belíssima tática, eu fazia um desafio, porque era para não falar depois das outras Não, coisas. podes ficar- o meu e então tempo, depois fica não com o meu vou- tempo. Portanto, eu desde já disponibilizo-me para nós podermos fazer um debate Numa específico outra sobre conversa. Muito esta matéria. Muito bem, não é? muito bem. Fica. Agora, queria apenas dizer o seguinte, eu não disse que os problemas eram todos deste governo. Eu até referi também o governo anterior. Aliás, eu até podia referir a política de há dezenas de anos praticada, ora umas vezes pelo PSD, outras vezes pelo PS, outras vezes com o CDS a ajudar, mas a verdade é que hoje a esmagadora maioria dos portugueses viveram sob governos ou do PSD ou do PS. É verdade. Pronto, então vamos entrar no nosso tema central. Nuno Botelho, segurança no Conselho de Loures. O que é que lhe apraz dizer-nos sobre este tema? O Conselho é mais ou menos conhecido por algumas zonas de conflitualidade, ou pelo menos eu agora estou a atribuir essa designação, enfim, dir-me-ão depois se é mais correto ou não, resultante ou não, isso também dirão, de integração mais ou menos perfeita, mais ou menos correta de pessoas de grupos de origens diferentes. Não sei se isto de facto se relaciona as coisas umas com as outras ou não. Sim, mas aí, eu acho que aqui em relação às pessoas, digamos, que vêm, digamos que isto são, os imigrantes que vêm de fora, digamos que vai dar um pontapé de fora do saída país, agora. dos países africanos de língua oficial portuguesa, entre outros, já cá estão enraizados e, portanto, neste momento não há grandes massas a vir da África para Portugal, muito pelo contrário. Peço desculpa, muito pelo contrário, há pessoas a sair e essas pessoas, a segunda, terceira e quarta geração, já têm alguma educação, alguma formação e, portanto, parece-me que o problema não advém digamos, de algumas pessoas ou das populações de algumas etnias ou coisa que o valha. Eu identifico duas, três zonas muito problemáticas no Conselho, mais, não pela violência, mas pela própria área em si, por exemplo, a Quinta da Fonte, na Apelação, a antiga Quinta do Mocho, Terraços da Ponte, em Sacavém, são, na minha ótica, alguns bairros também em Camarate, são, na minha ótica, as zonas mais problemáticas, não pela criminalidade que lá possa existir, mas pelo medo que se transmite, o ambiente que se vive, que se transmite um pouco de medo. As pessoas que lá estão, a grande maioria são pessoas de bem, pessoas boas, com formação, não são criminosos, mas a imagem que passa na comunicação social nacional não é essa. Depois existem algumas zonas em que está a subir a criminalidade, essencialmente o assalto a pequeno comércio, pequenos roubos de esticão, etc., que é a zona do Infantado, ali perto do Loja Shopping, passa a publicidade, peço desculpa. No Prior Velho também há algumas zonas, Loja Cidade, a parte antiga também tem tido alguns problemas, algumas zonas de Santo Antão dos Cavaleiros, Sentido da Azóia, etc. O que é que quer dizer com isto? Há diferenças muito grandes entre as áreas mais urbanas, digamos assim, mais citadinas. O tipo de criminalidade é diferente. Enquanto nas zonas rurais, eu hoje passo aqui um bocado esta imagem contra si. Eu hoje estava a dizer há pouco aqui ao Francisco Pereira e assim, e fui ver na internet as notícias dos últimos dias de hoje e as notícias não são positivas. Eram pessoas que eram assassinadas, o marido que mata a mulher. Sim, mas isso é o que eu ia dizer. Isso é questões mais pessoais. Mas essas notícias também não as encontras na TVL. Não estou a dizer. A comunicação social na realidade. Sim, mas a comunicação social também que
tem esse pendor, não é? Não sei, mas as Só viu notícias, porque a na manhã, grande maioria das notícias que saem de Loures são estas e não é a verdade do Conselho, atenção. Isto não é nenhuma crítica nem à Câmara, nem ao Partido Socialista, nada. Não é a verdade do Conselho. Porque em Loures passa-se muito mais coisas. E já falamos destes problemas de inabilidade da imagem da Câmara para fora, não existe, essas coisas todas já falamos. Noutros debates. Agora, a questão em si de segurança, nós todos queixamos que há pouca polícia na rua, que as forças de segurança estão pouco presentes, chegam tarde aos acontecimentos, preocupam-se com coisas que não interessam muito, mas a mim parece-me, e se calhar que é o foco que aqui que é mais importante, é perceber o que é que a Câmara pode ou não, ou o que é que o município pode ou não fazer para tentar melhorar as condições de segurança na via pública, etc. E eu parece-me que não é com cortes de rodinhas em Camarate que acabam às 7 horas e, como sabe, no outono e inverno, às 6h30 já é noite, que se consegue melhorar a segurança. Não é com cortes na iluminação pública que se vai conseguir melhorar a segurança. Para poupar meia dúzia de euros, a Câmara paga ou acende as luzes, peço desculpa, meia hora mais tarde, ou 3/4 de hora, o João Pedro confirmará os minutos certos, 3/4 de hora mais tarde, a hora que era antes, que era por volta das 6h40, 6h50, passou para as 7h30, 7h35. Ou seja, há ali um hiato de tempo de mais de 40 minutos em que há escuridão total em várias zonas do concelho, e somos a Camarate, que é a freguesia menos iluminada, das menos iluminadas do concelho, tem vários bairros mais ou menos problemáticos. As pessoas sentem muita insegurança por esse motivo. Também, noutra vertente, parece-me que a Câmara já podia e já devia ter posto. Eu sei que está a ser implementada a Polícia Municipal, mas já devia estar em funcionamento concreto. A Polícia Municipal já está aprovada desde 2009, já está prevista desde 2009. Segundo as últimas informações, neste momento ainda não começaram os cursos de formação dos novos operacionais da Polícia Municipal. Vai começar, provavelmente, muito próximo das eleições, portanto, isto será quase um folclore para eleições, para o eleitor ver. As pessoas já não comem estas questões, estes truques, digamos assim, mas é estranho que estamos em 2013, já passaram 4 anos, houve algumas alterações, os concursos públicos para os dirigentes já foram aprovados na reunião de Câmara e que se saiba, só um que é, salvo erro, para o comandante da Força Policial, é que foi aberto o concurso. Os outros setores dirigentes não foram abertos. Portanto, nós temos em relação à Polícia Municipal, atenção que a Polícia Municipal não tem competências efetivas de segurança. Exatamente. Mas pode, em articulação com as Forças de Segurança, PSP e GNR públicas, e com os próprios membros da Câmara, fazer outras funções que estão neste momento adstritas à PSP num lado e à fiscalização da Câmara no outro. Aliás, a proposta da Câmara, quando propôs a Polícia Municipal... 6 minutos. Só para terminar. Quando propôs a Polícia Municipal, até previa extinguir alguns postos de trabalho em relação à fiscalização da própria autarquia. Estas parece-me, a mim, que é o que a Câmara pode, no futuro próximo, e está prometido e espero que seja feito, melhorar, dar um maior apoio. Depois temos a questão do contrato local de segurança, que neste momento está em vias de ser suspenso, ou está suspenso. Temos um conjunto de soluções, um conjunto de problemas que não têm minimizado os problemas de criminalidade no concelho. Houve esta questão anteriormente, não há muito tempo, também da esquadra de Camarate, que não passou de um bluff do Partido Socialista. Todos nós depois percebemos que, afinal, o serviço que a polícia fazia naquela área geográfica continuava, e de uma forma até com mais dinâmica, com mais homens na rua. Eu acho que as pessoas querem isto, haver mais pessoas na rua, mais polícia na rua e mais forças policiais a ajudar as pessoas. Estamos a interromper? Francisco Pereira. A Polícia Municipal, de facto, não tem, em princípio, não terá funções punitivas ou de fiscalização, ou melhor, tem apenas de fiscalização, mas a presença pode ser desincentivadora, pode ajudar alguma coisa, Manuel. Se me permite, antes de abordar a questão da Polícia Municipal, só referir o seguinte, porque há aqui é um dos aspectos em que há uma divergência de pontos de vista bastante significativa entre eu pessoalmente e entre a CDU, portanto, e outras forças.
Uma das questões tem a ver com o seguinte, portanto, de facto, a criminalidade aumenta, portanto, os dados estatísticos que existem referem-se à criminalidade participada, não é? Portanto, os relatórios anuais de segurança interna referem-se à criminalidade participada e todos nós sabemos e todos nós conhecemos pessoas que, apesar de vítimas de crimes, portanto, não foram participar, portanto, porque já acham que não vale a pena, portanto, que só têm aborrecimentos, só têm chatices, então já nem vão participar. Portanto, há uma diferença enormíssima entre os números estatísticos e a realidade da criminalidade no nosso concelho e em todo o país. Um outro aspecto e que muitas vezes, portanto, é secundarizado. Já agora, e essa diferença não se está a reduzir? As pessoas não se estão a queixar mais do que queixavam antes? Ou a vossa sensibilidade, não sei se tem elementos também seguros sobre isso, mas a vossa sensibilidade, pelo menos, o que é que vos diz? A nossa sensibilidade e também a auscultação que vamos fazendo, quer das associações sindicais, das forças e serviços de segurança, das associações socioprofissionais, é de que tem até aumentado, portanto, essa diferença entre a criminalidade real e as pessoas, portanto, que a participam. Agora, a degradação da situação económica e social é o maior fermento para o aumento da criminalidade. Neste sentido, portanto, nós não vemos possibilidade, nem nos parece, portanto, adequado que se intervenha, portanto, em relação às questões da criminalidade, exclusivamente na base, portanto, de uma intervenção de natureza policial. Portanto, há aqui uma intervenção de natureza económica, de natureza social, preventiva, portanto, que é indispensável e que, por exemplo, este Governo tem feito tudo o contrário, tudo ao contrário daquilo que era necessário para prevenir a criminalidade. Portanto, nós pensamos que é preciso uma política que combata o desemprego, que combata a pobreza. Ora, o que está a acontecer é o contrário, está a aumentar. Não é? Nós pensamos que deve haver um combate à toxicodependência, portanto, que deve haver políticas, portanto, de ocupação dos tempos livres, da juventude, portanto, que haja saídas profissionais e sequência, portanto, após os estudos. É exatamente o contrário, portanto, aquilo que nós vemos. Eu resido em Santo António dos Cavaleiros, aliás, penso que ainda residimos todos, ou pelo menos já residimos todos hoje lá. Hoje é uma equipa completa de Santo Hoje já António. residimos lá. Portanto, aquilo que a gente vê é jovens desocupados, jovens ali, portanto, que acabam por se embriagar, por isto, por aquilo, portanto, porque não têm, portanto, uma ocupação saudável, portanto, dos seus tempos livres. Também a integração social, portanto, dos imigrantes e também tem a ver a questão do urbanismo, da iluminação e tal, mas isso na minha perspectiva, é secundário em relação, portanto, a estes aspectos estruturantes que eu acabei de referir. Francisco, e da parte da autarquia, dos responsáveis autárquicos, sente que há alguma ação que possa contrariar esse desnivelamento, enfim, essa situação que vem do nacional? Porque o Francisco está-se a referir a causas de origem nacional. A questão é, em termos locais da autarquia, há alguma ação, algum movimento que se sinta que contraria, ou que tente contrariar, pelo menos, a importação desses... Claro. Quer dizer, há aqui dois aspectos. Um é, as causas fundamentais são causas de âmbito nacional, que se refletem, e de que maneira, no Concelho de Louros, não é? Mas as soluções... Por exemplo, as forças de segurança não dependem da autarquia, não é? Dependem do Ministério da Administração Interna, que se reduz o número de efetivos. Não é verdade isso. Se reduz o número de efetivos, se reduz o equipamento, se as forças de segurança não têm viaturas, se os profissionais andam desmotivados e até manifestações de polícias, de GNR, portanto, isto tem sido uma coisa impressionante com os profissionais desmotivados. É evidente que aquilo que depois, em termos autárquicos, se pode fazer, portanto, é reduzido, não é? É reduzido, mas pode-se fazer algumas coisas. E uma das coisas principais que eu penso que se deve fazer e que, na minha perspectiva, daquilo que conheço
não se tem feito, é um trabalho muito reivindicativo junto do Governo, exigindo que o Governo, neste caso através do Ministério da Administração Interna, invista devidamente, equipe devidamente, ou seja, para que não se passe por esta situação das juntas de freguesia, também um bocado aqui com algum eleitoralismo à mistura, mas andarem a fornecer viaturas, então, mas, quer dizer, retirando aos meios da junta de freguesia, portanto, que deveria ser para tapar os buracos, para fazer aquilo que são as competências próprias da junta, portanto, neste sentido, mesmo a questão da Polícia Municipal, que foi a primeira questão que referiu, que é de facto uma polícia administrativa e que, no fundo, na minha perspectiva, retira meios à autarquia, né? Retira meios municipais e outros, não é? Para uma área de intervenção, não é? que deveria ser as forças de segurança, portanto, a PSP, a GNR, o Ministério da Administração Interna, a investir. Não resolve os problemas, porque as competências são diferentes, não é? As competências são diferentes e pode ter aqui um aspecto muito negativo, esperemos que não venha a ter, não é? Que é o Governo e essas forças de segurança dizerem assim, bem, eles já têm a Polícia Municipal, vamos lá deixar de construir a esquadra tal ou o posto tal que faz falta ou que fazia falta, portanto, no Conselho de Loures. Já há ali alguns polícias municipais, vamos deixar de enviar o número de efetivos correspondente ao rácio necessário, portanto, e nós estamos muito longe do rácio, portanto, que deveríamos ter, e portanto, isto não se coloca só em relação à segurança, isto coloca-se praticamente em relação a tudo. Quando uma autarquia se substitui ou se procura substituir a outras entidades, sejam governamentais ou sejam outras, normalmente nós, a população, perdemos duas vezes. Perdemos porque são desviados meios para essa competência que não é municipal, que devia ser utilizado em coisas municipais, em competências municipais, em necessidades municipais, e, por outro lado, faz com que o Governo ou as entidades que tinham essa competência deixem de investir cá. Portanto, perdemos duas vezes. Desviamos financiamentos que deviam ser utilizados em competências próprias e, ainda por cima, quem deveria investir não investe. Muito bem. João Pedro. Bom, de facto, isto aqui, como estamos já num período muito pré-eleitoral, de facto, estas questões, digamos, subvertem-se também um pouco as análises. Eu aqui, quando o Francisco estava aqui a falar, estava a ver que me ia falar outra vez na via do hospital, que serve para tudo e para nada. Porque, de facto, não foi necessário. De facto, a CDU nunca se põe do lado da solução, põe sempre do lado do problema e, portanto, neste caso concreto, isto não é novo. Em relação à questão da segurança, que é isso que nos traz aqui hoje, eu acho que nós temos que fazer aqui uma separação entre segurança e polícia municipal. São coisas completamente diferentes. Claro. Não vamos misturar, porque senão também se confunde um pouco a opinião pública. Também já se disse que era administrativa. Mas é administrativa e não representa nenhum contributo para aquilo que é a segurança no Conselho. Portanto, são coisas completamente diferentes. A polícia administrativa tem a ver com... Eu acredito que eu sou malandrinho das ali assim e visse uma polícia municipal, era capaz de... Mas é que os polícias... Mas para a polícia municipal... Não iria fazer aquilo que estava... Não, mas é que repara... A Polícia Municipal, na perspectiva que se tem, não é uma polícia de patrulhamento, não é uma polícia de proximidade. É uma polícia que faz processos de fiscalização, no fundo tem chamemos assim a segurança dos equipamentos municipais, portanto são polícias completamente com atos administrativos completamente diferentes. Ordenamento rodoviário. Ordenamento rodoviário, portanto o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que se possa de alguma forma poupar aquilo que se paga à polícia, investe-se naquilo que é a polícia municipal. Agora, o que me parece importante aqui referir, e no fundo, digamos, eventualmente a vantagem que eu tenho é que já houve dois que falaram e portanto eu posso de alguma forma rebater um pouco aquilo que foi dito, é que, de facto, nós temos dois tipos de fenómeno. Temos o sentimento de insegurança e a insegurança propriamente dita. E, portanto, neste caso concreto, nós sabemos perfeitamente que o sentimento de insegurança, mesmo que não haja problemas de segurança, podem advir, por exemplo, da iluminação. Nós temos consciência disso. Agora, e quando o Nuno Botelho fala desta situação, não se pode dizer estas coisas retiradas do contexto. O município não acordou um dia e disse assim, o que é que vou fazer hoje? Hoje vou cortar a iluminação.
Não é assim. Nós pagamos, e penso que os meus colegas sabem isso, nós pagamos 1,5 milhão de iluminação pública. 1,5 milhão, que provavelmente até não devia ser paga pelo município. É a iluminação pública, os nossos impostos já dão para isto, provavelmente até poderia ou deveria ser uma responsabilidade obter Qual é a central. poupança? Deixa-me terminar Qual foi agora. a poupança? Deixa-me lá terminar agora. A poupança que nós temos, 30 minutos, 40 minutos. se me permites, depois Sim, falarás tu. desculpa. A poupança que nós teríamos com estes cortes seriam evidentes se nós não tivéssemos que colmatar o IVA, que passou para 23%, e o tarifário, que aumentou. Ou seja, nós com os cortes que fazemos em algumas zonas de maior consumo do nosso concelho, cortando um sim, um não, em termos dos focos de iluminação, e cortando 1 hora por dia, que em alguns casos é meia hora à tarde, meia hora de manhã, noutros casos é só 1 hora de manhã, nós não poupamos nada. Nós não pagamos é mais do que pagávamos, que é completamente diferente. Porque como aumentou o IVA e como aumentou o tarifário, nós com este corte mantemos o nível de pagamento da iluminação pública que tínhamos o ano passado. E isto era preciso ser dito, porque de facto, se não nos cortassem a iluminação, ou se os municípios, que não devem ser tratados como um cliente qualquer, tivesse redução na taxa do IVA, provavelmente nós não teríamos que fazer estes cortes. No caso concreto do Rodinhas, como aqui foi dito também pelo Nuno Botelho, de facto o Nuno ao dizer isto, parece que de facto a Câmara também está a ser penalizadora para a população. Mas poderia ter dito que o Rodinhas, o circuito de Rodinhas que nós cortámos numa das freguesias tinha um utente por circuito. Um utente por circuito. E nós também temos que ser racionais e temos que gerir bem os dinheiros públicos. Portanto, não era funcional nós pagarmos o que pagávamos por um circuito de não sei quantos quilómetros para ter uma pessoa só. É uma pessoa, nós sabemos. Mas, de facto, nós temos que saber gerir este tipo de situações. E não é isto que me cria, na minha perspectiva, as questões da segurança. Dizer que, de facto, aquilo que se registra, ou se tem registado, e penso que os dados que vocês têm também confirmam isto, o foco de criminalidade que existe muito neste momento é, essencialmente, a violência doméstica, que cresceu de uma forma muito significativa, e os crimes passionais. E aqueles que aconteceram agora foi, essencialmente, situações que têm a ver com os crimes passionais. Tem estado a saltar. E isso não tem a ver com louros, não tem a ver com não tem a ver com a coesão territorial, tem a ver com questões pessoais. Agora há outro que me preocupa e que foi aqui aflorado de alguma forma pelo Francisco, que me parece preocupante, que é o Francisco ou pelo Nuno, que tem a ver com o esticão, tem a ver com o pequeno furto. Isso deriva essencialmente da crise que vivemos neste momento, da crise social, do desemprego. De facto, eu imagino uma família que foi desempregada, que está desempregada, que tem problemas diabólicos para pagar a sua renda de casa e está na iminência de poder ser despejado e não tem dinheiro para dar alimentação aos seus filhos. Uma pessoa desespera. É um facto. E isto poderá, não estou a dizer que o é, mas poderá ser um dos contributos para este pequeno delito que neste momento está, digamos, em expansão. Mas o grande acréscimo tem a ver, essencialmente, com a violência doméstica e com os crimes passionais. Agora, dizer-lhe também que muitos dos focos, foi aqui falado de duas áreas do nosso concelho, a Quinta da Fonte e a Quinta do Mocho, que, de facto, apesar do grande esforço que o município tem tido ao nível da integração, tem origem, acima de tudo, no mau planeamento. No mau planeamento. E aqui, a CDU, que estava vai-me dizer que as razões, na altura, justificavam isso. Eu nem vou discutir isso. Agora, quando nós fazemos realojamento e colocamos o realojamento todo no mesmo sítio, estamos a criar, obrigatoriamente, um gueto. Porque não se fez nem o pré, nem o pós-realojamento. E eu continuo a dar exemplo, na minha perspectiva, um bom exemplo, com pequeninos focos, como é lógico, como é natural, provavelmente, que a Quinta das Mós, em Camarate, foi feito tendo uma particular atenção naquilo que foi o pré-realojamento e depois no acompanhamento pós-realojamento, e não tem tido os problemas que a Quinta da Fonte ou que a Quinta do Mocho tiveram na altura. Quinta do Mocho, que agora Terraços da Ponte. E, portanto, eu estou convencido que muito destes fenómenos acontecem hoje como poderiam acontecer noutro lado qualquer, porque, de facto, a forma como estas pessoas foram realojadas tem a ver com esta questão. Agora, eu gostaria de focar aqui, porque já foi falado aqui colateralmente, a história do Contrato Local de Segurança. O Contrato Local de Segurança foi um projeto, na nossa perspectiva, porque fomos o primeiro concelho com estas características a aderir ao Contrato Local de Segurança, representou, acima de tudo, um passo muito importante naquilo que é o conceito de segurança e o sentimento de segurança no nosso concelho. E criou-se alguma polícia de proximidade. Fez-se um contrato de parceria com 66 entidades, envolveu-se toda a comunidade e, de repente, o que é que acontece?
este novo governo deixa cair o contrato local de segurança. Não temos rigorosamente nenhum contributo por parte do Governo em relação ao contrato local de segurança. Já fizemos um conjunto enorme de contactos e não são autistas. Nós não queremos dinheiro. O Conselho de Louros não quer dinheiro para este contrato. Quer o envolvimento, quer a parceria do envolvimento, da participação, da responsabilização, neste caso concreto. Muito provavelmente, no próximo mandato, esta situação terá que ser equacionada de uma forma diferente para perceber se isto tem pés para andar ou não tem. Porque, de facto, neste momento, o grande envolvido nisto é o município. As 66 parcerias que nós temos neste momento estão numa fase complicada de continuidade e este processo de envolvimento no contrato local de segurança poderá estar em risco de continuar e poderão, então, criar outro tipo de fenómenos. Porque esta situação, apesar de haver, não sei quantos, 40 e tal, no nível nacional, com estas características, é só Loures. Porque nos outros sítios tem a ver com, digamos, contratos, no caso, ao nível de zonas históricas, zonas delimitadas, pequenas zonas de intervenção. No nosso caso concreto, não. São zonas, freguesias muito grandes. João Pedro Minho, quando fala do envolvimento, diz que não quer dinheiro. Pronto. Não é o preciso envolvimento da entidade central seria feita sob que forma? Ao nível do policiamento, ao nível da disponibilização de espaço, ao nível do apoio logístico que terá que dar a um conjunto de situações que, de facto, neste momento não existe. Nós temos a Orquestra Bora Nessa, que, de facto, resultou desta parceria do contrato local, pessoas, jovens, que, de facto, em zonas problemáticas, e alguns deles problemáticos, que, neste momento, basta assistir aos seus concertos para se perceber o esforço enorme que foi feito no desenvolvimento desta união, nesta comunidade, que, de facto, neste momento pode correr o risco há de várias terminar. iniciativas. Nós temos dado várias iniciativas nesse âmbito. Portanto, neste caso, concluindo, o município de Loures, na nossa perspectiva, tem feito o possível e o necessário para que, de facto, a segurança do nosso concelho se mantenha, digamos, a níveis aceitáveis ao nível internacionais. Não tenho. 4 minutos agora. Vamos. Sim, muito rapidamente. Eu queria começar por dizer aqui ao Francisco Pereira, se me permite falar diretamente, uma inverdade, ou se calhar não tem informação, o número de efetivos tem sido aumentado muito nos últimos anos, tanto a nível nacional como em Loures. Eu já fui, em janeiro e fevereiro deste ano, visitei todos os números de efetivos, vou repetir, o número de efetivos tem aumentado, tanto a nível nacional como a nível os que passam à reserva, os que passam à reforma, com certeza, com certeza. Saem, Francisco, deixa-me acabar, por favor. Eu tive, hoje não, desculpa, em janeiro e fevereiro, visitei todos os postos, tanto da GNR como do PSP, e todos os dirigentes, ou subchefes, ou seja quem for, me disseram que tinham os efetivos necessários. E que há 10 anos atrás tinham nem metade dos efetivos que têm hoje. Não sei se os efetivos do ano passado para este ano aumentaram ou diminuíram. Ou de 2011 para 2012. O que eu sei é que olharmos há 10 anos atrás, e isto não é gabar nenhum governo, é o governo de há 10 anos atrás, até acho que era do engenheiro José Sócrates. Ou se não era Sócrates, era Durão Barroso, não interessa. Mas os governos... Não é a mesma coisa. Os governos... Não, mas nesta matéria... Não, só para corrigir. Nesta matéria, e ainda bem que não é a mesma coisa, nesta matéria, os governos, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, têm tido a intenção de aumentar os efetivos. Têm tido essa intenção e têm disponibilizado muitas verbas para isso. O que o Francisco Pereira também diz, uma coisa que é uma verdade lá para ali. A crise social promove mais criminalidade. É verdade. É verdade. Os poucos meios, equipamentos, etc., que o PSP ou a GNR possam não ter, é evidade que não ajuda a baixar a criminalidade. Então, mas nós não podemos ter o melhor dos dois mundos. É que a CDU defende aumentar os salários, baixar os impostos e dar mais equipamentos e meter mais dinheiro. Das duas, uma. Ou aumentamos. O CDU tem que perceber isto. E não consigo perceber ainda. A CDU está desde há mais de... Eu nunca ouvi, eu tenho 37 anos, e nunca ouvi a CDU defender outra coisa. É menos impostos, mais salários, mais equipamentos, mais competências para o Estado. Então o dinheiro vem de onde? Então o Estado não tem dinheiro, meu caro, o Estado não tem dinheiro para pagar salários. Pois não, os senhores não perceberam ainda isto. É para dar aos banqueiros. Os senhores não têm. Quais banqueiros? Ao BPN. Não, isso também foi contra. Aos SLAPs. Mas foi o PSD que deu ao BPN. Foi o PSD. Foram todos, pá. Olha, isso, a CDU é que não foi. Mas as coisas que são... As coisas que são problemas jurídicos, os tribunais que resolvam. Isso não é jurídico. Não, está a falar de ilegalidades. Não conhece a banca. Está-nos a sair do bolso, está a dizer que é jurídico. Vocês até deviam estar satisfeitos. Vocês deviam estar satisfeitos. O PCP e agora o Banif quase foram nacionalizados. É política de esquerda. Isto é política socialista. É nacionalizar tudo.
Socialista marxista, não é? Socialista do Sócrates, que isso aí já é extrema-direita. Mas e portanto, isto é o que a CDU diz, quer tudo. A CDU quer tudo. É aquelas pessoas que quer tudo, mas depois soluções, zero. Portanto, já sabemos que a CDU não tem nenhuma proposta razoável para resolver os problemas de segurança em Loures, nem a nível nacional, quanto mais a nível local. E, portanto, é isto. Portanto, em relação ao João Pedro, peço desculpa, o João Pedro disse-me que aquela questão da iluminação, poupamos zero no corte dos 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde, poupamos 0 euros por causa do aumento do IVA. Mas o IVA também aumentou para as viagens para a Coreia do Sul. O IVA também aumentou para as consultorias externas. O IVA também aumentou para os ajustes diretos. Então, mas isso tudo, o IVA já não aumentou? Mas nós andamos a brincar à politiquice. Ó João Pedro, mas tu queres enganar quem? Não, isto é ridículo, esta resposta. É absurda. Quer dizer, poupamos porque aumentou de 6%, salvo erro, para 13%. Olha, já viu? As pessoas entendem muito bem o que é que isto quer dizer. É ridículo. Esta argumentação é a mais ridícula que eu vi nos debates todos aqui. E outra coisa, o Rodinhas, que o João Pedro falou, o Rodinhas, levava uma pessoa. Querem saber qual foi a poupança? Eu já disse aqui há uns debates atrás. Qual foi a poupança de Rodinhas diária para a Câmara? Foi 15 euros. 15 euros. Os cortes todos de Rodinhas de Camarate, que foi cortar a frequência e diminuir a frequência, melhor dizendo, poupou à Câmara 15 euros. Nós, por 15 euros, há uma pessoa, que era só uma, segundo o João Pedro, que eu não acredito que seja só uma, aquilo é uma média. Mas foi só uma, essa pessoa pode ser assaltada, não faz mal, porque a Câmara poupou 15 euros. Isso é uma demagogia. Pois é uma demagogia, estou a usar a mesma demagogia que tu usaste para a denominação. E, portanto, nós temos de ter cuidado das coisas que dizemos. Como é que dizemos? Com certeza. Não posso falar mais. Mas eu relativamente à iluminação, há um apontamento, enfim, mas é um apontamento até com alguma coisa de pessoal, devo dizer. Custa-me compreender que a EDP, apresentando os resultados que apresenta permanentemente, concordo, não tenha tarifas específicas para o caso da iluminação pública, por exemplo, e outro exemplo ainda mais chocante para mim, relativamente a IPSS e entidades semelhantes que não tenham tarifas especiais, prevendo situações especiais, que são situações especiais. Enfim, custa-me a aceitar que aquilo seja tudo... Eu concordo com o que dizes. De facto, eu já tinha criticado aqui. O Francisco Pereira nunca me ouviu criticar a banca. Também não é uma situação local, portanto... Eu tenho criticado muito a banca, como é público neste fórum. A banca, as grandes empresas, as grandes multinacionais portuguesas, que têm grandes lucros e depois o apoio social, de uma forma ou de outra, tem sido escasso em relação aos orçamentos que têm, mas... de facto, em relação à segurança, nós temos que... E há outra coisa interessante. As pessoas lá em casa... O PS lá em casa... Mas 30 segundos. É mesmo 30 segundos, peço desculpa. Aquela questão da esquadra de Moscavide, que fechou, a antiga esquadra de Moscavide, que o PS criticou muito e a CDU também criticou, as pessoas ficam a saber. O encerramento dessa esquadra tem a 30 metros os mesmos serviços disponibilizados pelo Comando Distrital, mas mais importante, pôs 4 homens na rua, que eram as pessoas, 4 homens, tinham a fazer a sentinela durante 24 horas ao posto, estão agora na rua a trabalhar. Esta alteração na gestão naquele espaço, pelo comando de Loures, não foi o Governo, isto já foi até esclarecido pelo próprio Subintendente, e, portanto, pelo Comando de Loures, pôs mais 4 homens na rua. Isto é que é políticas de segurança correta. A sua cedência peço desculpa. ao Francisco Pereira já foi todo ao lado. Acho que está um bocado invertida. Quer dizer, já estou a roubar tema. Pelo que me parece, o sentido era outro. Francisco. É um roubo inóculo. Eu gostava de referir o seguinte. Para já, eu faço parte do Conselho Municipal de Segurança. Portanto, e quando estou aqui a falar, não estou a atirar umas bocas. Sei do que é que estou a falar. E gostava de referir o seguinte. Os meios que estão afetos ao Conselho Local de Segurança são todos municipais. Não é? Completamente de acordo. Os meios
que ainda estavam conversados, mas assim, com o Governo, assim que extinguiram o Governo Civil... Extinguiu-se, passou tudo. Foi mais uma palavra não cumprida, não é? Assim, aquilo que estava mais ou menos comprometido deixou de estar comprometido com a extinção do governo civil. Uma outra questão é que neste momento corre-se o risco de ainda reduzir em mais 2% os meios afetos ao contrato local de segurança, não é? Por decisão governamental, como sabemos. Qual é a alternativa? Portanto, não se paga salários? Portanto, quando nós, em 2008, a CDU alertou em relação ao contrato local de segurança e colocou a questão, atenção, que esse contrato, aquilo que remete para o Governo é a monitorização, a elaboração de diagnósticos, a sensibilização. Não é? Era o que estava, portanto, e na altura o Partido Socialista até disse, gente, isso é verdade e tal, mas não haverá problemas e tal, portanto, não sei se era só ingenuidade, se era mais alguma coisa, mas a verdade é que os outros meios não vieram, não é? Os outros meios não vieram. Portanto, no fundo, esta coisa dos contratos locais de segurança, e não é por acaso que só em Louras, quase é que avançou. Houve mais um ou outro município, mas em que a política do Governo foi a mesma. Não é? Faz um show-off, umas coisas, umas fotografias, o ministro na televisão e tal, mas polícias nem vê-los. Não é? Polícias nem vê-los. Não é? Esquadras... Portanto, eu gostava de referir ainda o seguinte. Portanto, esta questão que sempre se coloca, não é? Quando nós sugerimos alguma questão ou levantamos algum problema, esta questão que sempre se coloca, que vocês não estão do lado da solução, estão do lado do problema. Onde é que se vai buscar o dinheiro se não existe e tal. Não, existe. Existe. O dinheiro existe. Existe se for utilizado para aquilo que deve ser utilizado. Não é? Se for para pôr os tais 8 mil milhões no BPN. Aliás, agora estão-nos a pedir mais 100 milhões, não é? E andam de pedir mais qualquer coisa, através dos tais contratos que a atual Ministra das Finanças, portanto, fez. Portanto, agora ainda vão pedir mais uns milhões. Mas agora são só os trocos. Quando nós sabemos, ainda por cima, que depois foi vendido por 40 milhões. 40 milhões, não é? O povo português, o Estado, já pôs ali 8 mil milhões. E é vendido por 40 milhões. Portanto, e quem é que vendeu? Quem nacionalizou foi, de facto, o governo do PS. Mas quem já fez este negócio e está-se a ver até pelas pessoas que estão metidas no negócio, é tudo gente nobre. Gente, desculpa lá. Estar aqui a julgar as pessoas da televisão. Mas não venha com essa. Eu posso concordar consigo. Não venha com essa conversa porque vais tribunais. Não, os tribunais é que decidem. O dinheiro sai do bolso de todos os portugueses. E se eu fosse deputado, tinha votado contra essa medida. O dinheiro sai do bolso de todos os portugueses. Mas era a favor ou não da nacionalização? Não percebi. Não queira iludir isto. Não, você sabe que nós estivemos contra. Contra a nacionalização. Aliás, nós até colocámos a questão porque é que nacionalizavam o BPN, que estava com aquela situação de prejuízos e não nacionalizavam a sociedade proprietária do banco que tinha lucros. Ou seja, nacionalizaram os prejuízos e não nacionalizaram, deixaram privado os lucros. Agora, aí está. Agora, a questão que se coloca é se não se gastar dinheiro com BPNs, com BPIs, com swaps, com isenções e dinheiro que vai parar aos offshores, se nós renegociarmos a dívida e não pagarmos aqueles milhares de milhões de juros, não é, que pagamos, há de haver dinheiro. Há de haver dinheiro. Não é? O problema é que o dinheiro vai sempre para o mesmo, vai sempre para os bolsos dos mesmos. E sai sempre dos bolsos dos mesmos. Aí é que está o grande problema. E nós não precisávamos ter problemas nem na educação, nem na saúde, nem na segurança, nem nada disso, se o dinheiro fosse utilizado onde deve ser utilizado e não se quisesse fazer de tudo negócio. Porque mesmo na segurança, nós ainda não entramos, e nem sei se vamos ter tempo de entrar, mesmo na segurança, o negócio está aberto. O negócio está aberto à custa da segurança dos portugueses. Substitui-se câmaras de vigilância por polícias. Há um negócio montado. Câmaras de segurança por polícias? Exatamente. Ou seja,
inventou-se esta ideia de que as câmaras de segurança podem substituir, as câmaras de vigilância podem substituir o policiamento de proximidade. Queria dizer o contrário. Né? Exatamente. Não sei se, então, se calhar não fui claro na ideia. E Estava-me a parecer que era o contrário. e há um negócio. As câmaras de vigilância são úteis em determinados sítios, não é? Mas isso não substitui o policiamento de proximidade. Aliás, nós pensamos que, em relação ao policiamento preventivo e de proximidade, que aproxima a polícia dos cidadãos, portanto, é aquilo que deve acontecer. Quantos polícias hoje estão absorvidos com o trabalho administrativo, burocrático, de tudo isso, não é? Exatamente. E uma outra coisa. Ainda vamos ter mais tempos? Mais 2 minutos. Então, eu deixo para o final. Bom, em relação a esta situação, acho que nesta parte final estamos todos de acordo, à exceção do Governo, que é preciso mais polícias. E, de facto, aquilo que o Nuno Botelho diz, de facto, eu não acompanho, e os dados que nós temos não dizem que há mais polícias nas esquadras. Nas esquadras não, na rua. Nas esquadras ou na rua? Provavelmente... Não é mais importante. Não, mas o grande problema é que, conforme aqui foi dito, com a quantidade de tarefas administrativas que são acometidas aos polícias, grande parte delas, inclusive, no que diz respeito a questões relacionadas com os tribunais, notificações e afins, de facto, o policiamento fica deficiente, como é lógico. E não é só o problema de haver poucos polícias na rua, é também os equipamentos. Há pouco tempo, surgiu uma situação connosco ao nível de Sacavém. Tivemos um problema que detectámos que estavam dois indivíduos, supostamente a furtar uma zona municipal. Telefonámos para a polícia e dissemos, olha, passa-se isto assim assim. E a polícia respondeu-nos, olha, não se importa de lá ir. Isso está armado. Pois é, nós agora não temos carro, só daqui a um bocado, quando vier, é que podemos lá ir. De facto, não faz sentido. Mas isso é constantemente. É constante. E, portanto, quando aqui se diz que, de facto... O que é que se pode fazer? Como é que se faz? O que se pode fazer é investir na segurança. É investir na segurança. Não, mas sim. Recursos humanos, eu não concordo, mas também concordo. É investir na segurança, quer nos equipamentos, quer nas pessoas. Porque, de facto, aquilo que faz falta no nosso Conselho, no nosso Conselho, porque é disso que estamos a falar, é a tal polícia de proximidade. E o policiamento de proximidade, que é fundamental ao nível, no caso concreto da GNR, ou nas zonas mais rurais, mas no caso, nas zonas mais urbanas, parte da PSP, é que é fundamental até para esse sentimento de insegurança que às vezes reina nas nossas comunidades. Nós vivemos, há zonas do nosso Conselho que têm uma camada de população muito idosa, isolada, e essa é a polícia de proximidade nessas circunstâncias é fundamental. Agora, só pode haver policiamento de proximidade se houver homens, se houver polícias. Se não houver... E, portanto, eles têm que estarem na rua. Que não estão. E não estão. E aí, de facto, é fundamental que haja investimento por parte do Poder Central. De facto, o Nuno Botelho continua com aquele argumento, mas de onde é que se tira? O Governo é que tem que gerir isto. E, de facto, quando nós sentimos que há problemas de segurança, e o Governo, forçosamente, porque tem o Observatório de Segurança, de Criminalidade e Segurança, portanto sabe perfeitamente onde é que existe e onde é que não existe, devia fazer um investimento e não o faz. E qualquer dia até passará isso para as responsabilidades dos municípios, que é aquilo que costuma fazer quando não consegue resolver alguma das situações. O caso das câmaras, as câmaras não resolvem o problema da segurança, são complementares. Por acaso, eu acho que as câmaras, em alguns casos concretos, são importantíssimas, até como situações dissuasoras da criminalidade, porque, de facto, conforme se diz, e bem, quando nós vemos um polícia fardado, acabamos por ter alguma relutância, algum respeito, mas se soubermos que em determinado local está uma câmara, portanto, também o temos, ou pelo menos estamos convencidos disso. Agora, deixe-me só dar aqui uma situação, fazer referência àquilo que o Nuno às vezes utiliza, um tipo de argumentação demagógica que, de facto, pode colher em alguns momentos, mas, de facto, não faz sentido ser utilizada a miúdos vezes. De facto, colocar a história do que eu falei para dizer que nós não poupamos na eliminação. Porque houve 2 fatores que contribuíram para que não se possa, digamos, reduzir na faturação, que é o aumento do IVA e o aumento tarifário, e vir com a argumentação, porque o IVA também aumentou para
para as viagens, ou que também aumentou para os ajustes diretos, de facto isto não faz sentido, isto são coisas completamente diferentes. Aquilo que eu quis dizer, aquilo que eu quis dizer é que de facto não conseguimos poupar por estas razões. Mas deixe-me só concluir com isto. Eu coordeno um grupo de vereadores da área metropolitana, por indicação da Junta Metropolitana, que tem a negociação com a EDP. E, de facto, aquilo que nós temos procurado desde o início, sensibilizar a EDP, é que, de facto, as câmaras não são um cliente normal. As câmaras não podem ser tratadas como um cliente normal, porque prestam, acima de tudo, um serviço à população. E, portanto, a iluminação pública deveria ser encarada de uma forma completamente diferente. Porque, de facto, se as câmaras um dia deixarem de pagar a iluminação, vamos supor que, por ridículo que fosse, a Câmara não tivesse condições de pagar a iluminação, o que é que acontecia? Fechavam-se as luzes? Não, o Estado tinha que assumir essa segurança. Tinha que assumir essa situação. Portanto, aquilo que nós dizemos é que não é questão de não querer pagar. Temos é que ser tratados de uma forma completamente diferente. E esta questão tem a ver com a situação de liderança e de monopólio que a EDP tem neste processo todo. E ainda por cima, agora dividiu-se num conjunto enorme de empresas dentro da empresa que, de facto, dilui todas estas responsabilizações da mesma. E, de facto, não só na eliminação, no pagamento da mesma, sermos tratados de uma forma diferente, mas também aquilo que são as obras necessárias fazer nos vários concelhos é uma das preocupações que nós temos com a EDP e que tem sido difícil conseguir encontrar soluções, porque de facto são uma entidade de grande complexidade. João Pedro, a colocação de câmaras de vigilância foi equacionada em determinada fase em Loures. No Parque da Cidade, essencialmente. Como é que isso está? Não, aquilo bateu, tanto quanto me recordo, bateu, como se costuma dizer, na trave na proteção de dados e, portanto, houve questões de legalidade que na altura não foram resolvidas. Entretanto, a candidatura a que nós tínhamos submetido passou e, portanto, digamos que esse processo ficou digamos, parado. Mas, de qualquer maneira, estou convicto que, num conjunto significativo de situações, as câmaras de vigilância poderão ser um ótimo contributo para as questões de segurança e de insegurança latente. Claro. Penso que, nesse caso, pode ser um fator muito importante. A questão da existência do guarda noturnos para a noite, isso ajuda? Ajuda, como é lógico. De facto, nós temos no nosso concelho, digamos, conjuntos de guardas noturnos que funcionam e funcionam bem. Só na área urbana de Loures ou espalhado? Não, por exemplo, em Bucelas temos também, ainda o ano passado, salvo eu, foi condecorado, homenageado um elemento de uma corporação destas, no sentido pelo trabalho que tinha feito em prol da comunidade. Não tenho, 2 minutos. Eu também não vou demorar muito mais. Eu concordo com quase tudo o que o João Pedro disse. Não, é verdade, não há mal nenhum dizer isto. Só não concordo aquelas à parte sobre as minhas declarações. Eu usei uma argumentação com base na argumentação do João Pedro. E depois ele critica a minha argumentação. Portanto, há de criticar ele próprio também. E, portanto, é uma argumentação brilhante criticar a argumentação do outro com base na do próprio. E, portanto, é o João Pedro. Mas boa argumentação. Gostei. Mas, para terminar, eu concordo de facto que a polícia e os meios policiais não são suficientes. Não são suficientes. Os próprios dirigentes policiais dizem que necessitam mais. Só por causa disso não me choca que uma freguesia A, B, C ou D, que em Loures Concelho já existem 2 freguesias que fizeram isso, cederem viaturas neste caso à PSP, não me choca. Perceba a argumentação do Francisco Pereira, mas não me choca. Foi Loures e foi? Portela. Não me choca, porque de facto, se algumas freguesias ainda conseguem ter alguns meios, seja para isto e não para outras coisas menos necessárias. Atenção, menos necessárias. Eu compreendo a argumentação da CDU e portanto não me choca. Agora, o que é que a Câmara tem que fazer rapidamente e pode fazer rapidamente? Primeiro, efetivar a Polícia Municipal, implementar de vez a Polícia Municipal, não só para as questões de segurança, mas para as questões administrativas, vamos aqui, fiscalização. Mas atenção, nós temos que perceber lá em casa todos que, provavelmente, com a implementação da Polícia Municipal, existe uma empresa municipal que tem as mesmas competências que vai ter a Polícia Municipal. E, portanto, não temos de ter medo de dizer isto, que a Câmara, a aprovar a Polícia Municipal, está a pôr em causa uma empresa municipal. E o objeto dessa empresa municipal. Evidentemente que ninguém defende, eu pelo menos não defendo, e o Partido Social Democrata não defende, a instituição
da Lojas Parque, neste caso estamos a falar da Lojas Parque. Como Não é sabes, isso, são não é isso. compatíveis. Nós não deixa-me terminar. E, portanto, nós não defendemos isto. Essas pessoas têm que ser, essencialmente os trabalhadores, têm que ser, se for esse o caminho que a Câmara seguirá, têm que ser agregados ou na Câmara ou noutras competências. Assim, integração. Exatamente, têm que ser integrados. Não podemos agora mandar 30 e tal pessoas, ou quase 40, assim, de um dia para o outro, para casa. Queremos. Não é? Não podemos, e já basta os problemas que o país tem, já basta os problemas que o país tem para resolver, desemprego, etc. Não vamos nós criar mais um problema de desemprego. No entanto, que não faça também disto, isto é um apelo que eu faço aos dirigentes executivos da Câmara, ao João Pedro como Vice-Presidente, mas também ao Sr. Presidente. Não façam disto um folclore eleitoral. Porque isto de fazer o início da formação dos operacionais, não sabe muito bem quando, mas está-se mesmo a ver que vai ser em setembro, estamos no fim de julho, está-se mesmo a ver que vai ser em setembro, é um folclore eleitoral. Portanto, eu peço ao Partido Socialista que não utilize passa aqui um bocado entre aspas, estes truques para tentar ganhar votos. Portanto, o Polícia Municipal é muito importante. Os concursos dos dirigentes já deviam estar todos abertos, só uma que foi aberta ainda, salvo erro, se eu estiver errado, João Pedro, corrige-me, por favor, mas acho que não. Só uma que foi aberta, os outros dirigentes todos, nenhum concurso foi aberto, e já foram aprovados em reunião de Câmara. As pessoas escolhidas portanto, atuais funcionários da Câmara ou dos SEMAS que vão para a Polícia Municipal ainda não começaram a sua formação, e, portanto, isto é um projeto que vai começar, provavelmente, o mais provável, no início de janeiro do ano que vem. Portanto, não se faça agora um folclore de uma coisa que já foi aprovada em 2009 e que já foi defendida já há muito mais tempo. Mesmo para terminar, e agora retorno o raciocínio com esse comentário. Mesmo não faz mal. Mesmo para a intenção não era essa, por mim. Peço desculpa. Mesmo para terminar, também vou pedir ao Partido Socialista que não utilize algumas inaugurações que vai fazer agora à pressa, muitas delas sentarem concluídas, isto no âmbito mais geral e não só da segurança, muitas delas ainda sentarem concluídas, também para fazer folclore eleitoral. Muito bem. Francisco Pereira, julgo que o recado está dado e bem recebido. Não. Eu gostava de referir o seguinte. Esta ideia da polícia na rua, portanto, já está desmontado, de facto não há mais polícia na rua, e isto não é contraditório com o facto dos comandantes das forças de segurança dizerem que com os meios que têm conseguem resolver, ou estão satisfeitos com os meios, com os meios humanos que têm. Aliás, mesmo do ponto de vista do brio profissional, essa é a resposta que normalmente qualquer comandante de uma força de segurança dá, é que não, eu trabalho com os meios que tenho e para mim são suficientes e tal. Portanto, isto é uma resposta tipo. Agora, uma outra questão é, nós quando... Não gostam de conversar... Exatamente, nem gostam de conversar, nem gostam de entrar em conflito, com os seus superiores hierárquicos. Agora, há aqui um outro aspecto, é, nós muitas vezes, quando vemos um polícia fardado à porta do banco, à porta do supermercado, quantas vezes não, normalmente são polícias que no seu horário de descanso, de lazer, estão a fazer uma coisa que se chamam os gratificados ou os remunerados. Não é? Ou seja, estão na sua hora de descanso e há também o interesse porque estão fardados e tal, mas se houver ali um acontecimento, eles não podem abandonar o banco, nem podem abandonar a porta do supermercado. Aliás, perguntem a qualquer polícia que está a fazer esse serviço, se houver ali um problema qualquer, se ele pode abandonar o sítio e a entidade que lhe está a pagar para ele fazer o serviço. Deixe-me continuar, porque eu já tenho pouco tempo. A outra questão tem a ver com os guardas noturnos. Nós entendemos que os guardas noturnos, aliás, temos neste momento na Assembleia da República um projeto de lei em relação, portanto, aos guardas noturnos, portanto, apresentado e subscrito tanto pelo Bernardino Soares e pelo António Filipe, e nós pensamos que deveriam ter um estatuto de facto que corresponda ao papel que podem ter
complementar à segurança. Mais militar e menos civil? Não, com os termos, mas não lhes retirarem a arma como querem fazer, portanto, não, ou seja, no fundo, permitirem, portanto, que eles tenham, portanto, aquilo que já tiveram, que lhes foi retirado, portanto, dessa sua função. Nós atribuímos grande importância ao papel do Guarda Noturno. A outra questão tem a ver com a esquadra de Moscavide. Não é verdadeiro que a esquadra, que o posto atual substitua a esquadra. Não, desculpa. Aliás, na esquadra, a esquadra ainda lá tem, não sei se ainda lá tem hoje, né? Mas tem tido lá até, porque retiraram de lá as pessoas, mas como mantiveram lá munições e mais isso e mais aquilo, continuaram a ter necessidade de ter polícias a guardar, portanto, aquela. Um outro aspecto tem a ver com o Conselho Municipal de Segurança. Portanto, existe um Conselho Municipal de Segurança já há vários anos, ainda antes da gestão PS, portanto, que foi maioria PS que foi deliberado. Nós atribuímos, aliás, nos termos da lei, atribuímos uma grande importância ao Conselho Municipal de Segurança e uma das críticas que nós fazemos, portanto, à gestão PS e particularmente a quem tem a presidência, tem a ver com, neste mandato, só reuniu 2 vezes. Não é? Em todo este mandato só reuniu 2 vezes o Conselho Municipal de Segurança, que é o órgão legalmente estabelecido para fazer esta tal entreajuda, colaboração com a comunidade, com as entidades, com as associações, com os comerciantes. Portanto, existe um órgão legalmente previsto, portanto, que só funcionou 2 vezes e muito com reuniões muito rápidas, muito mal preparadas, muito coisa. Para terminar, só dizer o seguinte: a preocupação do Governo não é com a segurança pública. O Governo atual não tem qualquer preocupação com a segurança pública. O Governo atual, no ponto de vista da segurança, tem a seguinte preocupação. Vamos lá ver que medidas é que nós tomamos para intimidar as pessoas que estão descontentes, para intimidar e possivelmente reprimir, se for caso disso, os trabalhadores que estão a defender os seus direitos e os seus postos de trabalho e, portanto, houve aqui um desvio do objetivo. Por parte do Ministério da Administração Interna que, em vez de se preocupar e de tomar medidas para assegurar que haja os meios necessários para a segurança pública e para a segurança das populações, desvia esses meios precisamente para tentar dificultar a manifestação do descontentamento em relação à política desastrosa que está a ser seguida pelo Governo. Muito bem, muito obrigado. João Pedro Domingos. Só para terminar, portanto, dar conta que, de facto, aquilo que nós notamos ao nível das políticas governamentais no que diz respeito à segurança é, à semelhança de outras áreas, uma visão completamente economicista da segurança. De facto, houve um grande desinvestimento, houve um grande corte naquilo que são as políticas de segurança, na formação, no equipamento, na admissão, e de facto isso depois nota-se, como não podia deixar de ser, nota-se no dia-a-dia. Os municípios, em alguns casos, e aqui o de Loures em particular, ao nível do contrato local, como aqui falei, pensa que está a desempenhar um papel importante, não só nas freguesias onde está, mas provavelmente esta situação deveria ser replicada por outras zonas do concelho. Neste momento, até este próprio problema está a equacionar-se, porque de facto, conforme aqui foi dito, não houve da parte do Governo nenhum tipo de investimento a que nível fosse, desde que os governos civis foram extintos ou pelo menos foram desmantelados qualquer tipo de investimento naquilo que são os contratos locais de segurança, que neste momento subsiste forçosamente com base naquilo que é o município, mas entendemos que, de facto, é uma situação que tem feito com que nestas comunidades onde os mesmos estão inseridos tenham criado situações de segurança, situações de convívio, situações de interligação entre as várias comunidades. E, de facto, aqueles pequenos focos que às vezes surgem, essencialmente questões passionais de violência doméstica, isso são, digamos, comuns a um conjunto significativo de zonas do nosso país e não tem a ver com as zonas mais carenciadas ou com zonas menos carenciadas. Isso, infelizmente, de facto, mas isso tem a ver com as questões de ordem social, por mais que
O PSD, neste caso concreto, é que o Nuno Botelho entenda que não, mas é esta instabilidade e estas questões de ordem social que, de facto, concordado mais ou menos com isso. que têm, de facto, de alguma forma, criado esta situação de instabilidade, esta situação de alguma estruturação familiar que leva, a maior parte das vezes, até a situações de alcoolismo que depois originam situações de violência. Por último, de facto, dizer ao Nuno Botelho que, de facto, pode estar sossegado. Estamos numa fase, digamos, pré-eleitoral, temos um conjunto de situações que vão continuar a existir. Aquilo que eu lhe prometo fazer que eu lhe prometo que não vai ser feito, é o mesmo que o Alberto João Jardim costuma fazer. É fazer inaugurações de várias coisas ao mesmo tempo. 3 ou 4 vezes a mesma coisa, e portanto isso não vamos fazer. Agora vamos ter que fazer as inaugurações que tiverem que ser feitas, e há uma coisa que o vereador Nuno Botelho bem sabe. Nós temos um conjunto relativamente curto, porque de facto o tempo não dá para mais. O tempo não dá para mais de estabelecimentos escolares que estão em obra. E esses têm que ser inaugurados antes do período letivo escolar. E, portanto, com muito desagrado ou não do Sr. Vereador Nuno Botelho, mas estas vão ter que ser inauguradas nessa altura. Deixa-me só 30 segundos para esclarecer aqui. Deixe-me depois 30 segundos para esclarecer. Não, o Nuno... É rápido, é mesmo muito rápido. Mas se quiser responder... E provavelmente é o minuto para esclarecer os dois. Mas eu vou ser muito rápido. Em relação à esquadra de Moscavide, eu tenho aqui... Então vá, só isso. A resposta do comando da Divisão de Loures. Com a abertura do Comando Metropolitano de Lisboa, a freguesia de Moscavide passaria a ter 3 esquadras. Expo, Moscavide, a antiga, que fechou, e Moscavide, nas atuais instalações do Comando Metropolitano de Lisboa. Em termos operacionais e de gestão de recursos humanos, este cenário é incomportável, gerador de ineficiência e de ineficácia. Mas, com a abertura do Comando Metropolitano de Lisboa, a segurança às instalações do mesmo contempla uma esquadra, é feita pela Divisão de Segurança e Instalações da PSP. Isto permite ganhar um homem, o antigo sentinela da esquadra, em cada turno de serviço, ou seja, ganha 4 homens de serviço operacional. Mais, todo o dispositivo operacional distrito à freguesia de Moscavide, bem como os meios automóveis, mantêm-se inalterados, sendo que passado dia... Não, deixa-me acabar, desculpa lá. 13 de maio, a área tem mais uma viatura. Eu preciso de 30 segundos para acabar mesmo. Minutos. O serviço de atendimento é feito nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa, bem como nas restantes esquadras limítrofes. E mais, o horário de atendimento à população mantém-se inalterado 24 horas por dia. Isto é a comunicação do comando do Comando de Divisão de Loures. E deixa-me só uma nota ao João Pedro, que acha engraçado o que ele disse, por uma razão muito simples, em relação às inaugurações. Para quem fez, há 4 anos, 48 inaugurações em 3 meses, antes das eleições, achei muito engraçado. Achei engraçado esta... Eu tenho que perguntar ao Francisco Pereira e isto está a ser executado? Não, isto está em vigor. Eu gostava. Isto é o comando de Loures que recomendou. E está em vigor. Pelo amor de Deus, não foi eu que inventei. Não, você não inventou. Isso está a ser. Não. Está a ser executado. Eu gostava de dizer, eu percebo esta preocupação do Nuno. Não, isso é uma falsa questão. O comandante da Divisão de Loures consultou previamente os presidentes das juntas de freguesia da Portela e de Moscavide em relação ao fecho. Não é? E depois perceberam, as populações começaram-se a indignar, etc, etc. E então há necessidade de encontrar aqui uma argumentação, não é, que tente calar o sentimento que as populações têm. Não é? E há aqui um certo comprometimento dos presidentes de junta, neste caso do PSD da Portela, que o Nuno tem necessidade a todo o custo de tentar que ele não fique mal visto junto da população da Portela. É esta a questão. Vamos ver se temos todos da Portela escolhem a CDU. Um comentário e uma sugestão. O comentário é só aquilo que disse o Nuno Botelho. De facto, quem nos acusa de não termos feito nada, agora dizia que em 3 meses fizemos 48, é obra. A sugestão é que alguém explique ao Nuno Botelho que são 30 segundos. Então, não trouxe relógio. Estão explicados o que são os 30 segundos. Boa noite, portanto, já ficou com essa explicação para o próximo programa. Agradeço aos 3 a presença e a conversa animada que aqui pudemos ter. Espero que para si em casa tenha ficado mais clara a situação da segurança no Concelho de Loures. Agradeço também a sua paciência, a sua presença desse lado do ecrã. Estaremos de volta proximamente. Até um próximo Poder Local de Loures. Muito boa noite.